Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso MentorX Cash. Hoje nós estamos trazendo aqui mais um convidado super especial para estar dividindo com a gente aqui algumas experiências super interessantes. Estou aqui com o meu companheiro de jornada aqui, o Bruno. Vamos hoje aí estar conversando sobre assuntos bem legais. Eu não tenho dúvida de que hoje o podcast vai ser um sucesso. Brunão, quem que a gente está recebendo aqui hoje aqui? PG, obrigado pela introdução. Bem-vindos todos a mais um episódio do podcast. Hoje a gente vai falar com o Jean. Deixa eu passar rapidinho o currículo aqui do Jean e já vou emendar o currículo do Jean com o mote do papo hoje, desses próximos minutos que a gente vai estar junto. Jean é executivo com mais de 20 anos de experiência no mercado corporativo. Passagens por empresas como o Citibank, o HSBC e a HC Consulting, onde hoje o Jean é o CEO, tá? Já foi o CEO, perdão, e atua como membro do conselho. O Jean também atua como membro de conselho independente de outras empresas, tá? De diferentes segmentos, e segue apoiando também executivos para aprimorar os seus skills e chegarem e manter aos seus auges profissionais. Então, já tem uma passagem corporativa bastante sólida em empresas bastante desafiadoras e depois partiu para o empreendedorismo para pegar essa bagagem e ajudar outros profissionais de outras empresas com essa bagagem. E qual é o ponto específico da bagagem do Jean que a gente quer abordar no ponto de hoje? É a questão da adversidade como motor para a evolução. Aí, Jean, antes de eu passar a palavra para você, primeiro eu queria te agradecer enormemente pela gentileza de ceder esses minutos do papo com a gente. E queria combinar contigo um papo que é o seguinte: você, como membro de conselho e como consultor de uma série de empresas e profissionais, você deve ter visto muita gente passando perrengue, e você deve ter visto gente que no meio desse perrengue ou desistiu e ficou no meio do caminho, e gente que pegou o perrengue e fez disso uma alavanca para se superar. Sim. Eu queria começar abordando essa questão dessa adversidade que você viu ou vivenciou na tua própria empresa ou de empresas que você apoiou, e eu queria terminar, se você permite e quiser continuar. Seria para a gente foi ótimo esse compartilhamento de história. Eu queria terminar com uma adversidade pessoal tua, que eu sei que você passou um perrengue danado de saúde alguns anos atrás, e sei que isso também foi muito esclarecedor para você, e sei que a tua fortaleza mental, por ter vivido e sabido lidar com adversidades antes, te fez superar a história de um jeito que muita gente, infelizmente, a gente sabe que não superou. Sim. Então, eu vou começar falando dos outros, depois, se puder, a gente vai falando de você. Esse era o combinado que eu queria fazer. Pode ser? Boa. Podemos fazer assim? Obrigado, cara. Muito obrigado aí pela tua presença. Imagina. Obrigado a vocês. Como o tempo passa, né? Você estava falando do currículo ali, 20 anos, a gente começa a fazer conta aí, você fala, o tempo voa. O bom é que a gente está se reencontrando, quem diria, em podcast, né? Até 20 anos atrás a gente se reencontrava no mercado de trabalho, né? Hoje em dia as coisas, uma palestra, alguma coisa assim. Hoje as coisas estão mudando. Capacitação. Isso. Mas legal, Bruno, PG, vamos lá, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a diversidade, vamos falar sobre perrengue, acho que dá pra gente fazer um papo bacana aqui. Boa. Bom, você coloca ali um tema de perrengue, né? Eu acho que assim, problema faz parte da vida. É verdade. E assim, quando a gente nasce, nós temos, acho que, problemas de grandezas distintas em fases da vida. Então, quando a gente é pequeno, a gente está preocupado em ser aceito na escola, depois você quer fazer nota para passar de ano, depois está preocupado com o vestibular, daí você está preocupado com o teu relacionamento quando você é adolescente, depois você vem para o trabalho e é problema de trabalho. Então, assim, a vida do ser humano é tentar botar um problema na ordem da vez. Sim. Né? Eu acho que o grande desafio do tema que você coloca aí de perrengue é ver como que a gente encara esse negócio, né? O que a gente chama de perrengue, qual a grandeza do perrengue. E tem gente que tem mais facilidade em trabalhar com isso, tem gente que tem menos facilidade. Eu acho que assim, quando você olha a vida, você tem a questão, a diversidade, ela é boa, ela é necessária. Queira ou não queira, todo mundo gosta de coisa boa, claro, prazerosa. Todo mundo busca a zona de conforto. A zona de conforto, é bom ganhar, é bom ser reconhecido, é bom bater meta, é bom ganhar dinheiro, isso tudo é maravilhoso. Mas eu gosto daquela máxima, né, que a gente só vai ser lembrado pelos problemas que a gente gerou ou os que a gente resolveu. Né? É isso, exatamente. O problema é que quando você começa a entrar nessa zona de conforto, você trava, você não evolui mais. E isso começa desde criança, esse tema é biológico. Quando a gente vai lá e começa a pegar doença desde pequeno, é isso aí que te fortalece, vai trabalhar a imunidade, assim funciona. Você pega qualquer esportista que tenha por aí e vai perguntar pro cara como é a vida dele.
ele só evolui a partir do momento que ele sai da zona de conforto. Perfeito. Agora, quando você vai para o mundo de trabalho, as pessoas fazem o contrário. Eles buscam ficar sempre numa zona de comodidade. Uhum. Então as pessoas não estão preparadas hoje para trabalhar a cabeça para enfrentar a adversidade, entendeu? Uhum. E o grande problema hoje das companhias que a gente vê é que a turma entra numa zona de conforto e quer surfar ali a vida inteira. Perfeito. E daí você não traz profissional preparado para isso, a empresa vai sentir o efeito desse negócio. Exato. E aí, Jean, acho que foi você que comentou também, a gente conversando em paralelo, aquela questão daquele livro Antifrágil, né? Que tem um pouco a ver com isso que você está falando, quer dizer, de conferir um novo conceito para a incerteza. Quer dizer, dado que a gente vai ter essa incerteza, que o problema faz parte, né? Como é que você, ao invés de vê-lo como um problema, você o torna desejável e até necessário? O último teste aí tá na boa aí, Henrico? Não, mas então dá um 3, 2, 1 só para não... Senão, pô. Mentalmente. Dedinho tava levantado. Dedinho assim? Então, Jean, eu queria voltar até nisso que você estava falando, que a gente já estava comentando, não sei se outro dia aí, ou agora nos bastidores, em relação àquele livro Antifrágil. Uhum. E que tem tudo a ver com isso que a gente está falando aqui, dessa situação de enfim, a gente conferir um novo sentido para a incerteza. Quer dizer, os problemas vão acontecer, a gente sabe que eles fazem parte da vida, a gente agora no início estávamos até falando sobre isso, mas assim, a gente pode tornar isso algo até desejável e até necessário para que a gente consiga superá-los de uma forma mais estratégica, né? Como é que, dentro desse teu contexto aí, dessa tua vivência aí com esse monte de empresa, como é que você tem trabalhado isso, ou como é que você tem visto as empresas trabalhando esse conceito do antifrágil? Acho que assim, PG, primeiro o aprendizado depois, cara. Assim, quando a gente chegar e... Tem um ditado que pega, né? Quem diria eu ter a cabeça do meu pai com a idade que eu tenho hoje, né? Quando a gente chegar lá na frente, nós vamos olhar e ver que tudo fez sentido. Né? Você precisou passar por isso, é o que te fez ser o que você é. O problema é que quando a gente está passando, a nossa visão é muito limitada sobre o tema. A gente não consegue parar, refletir, ver o aprendizado que aquilo tá trazendo para nós. A gente vive muito no automático, essa é a verdade. E quando você fala do livro Antifrágil, o conceito que ele traz é uma complexidade simples, assim, sabe? Antagônico. Porque ele fala o seguinte, uma pedra é algo não frágil. O cristal é algo frágil. O que é o antifrágil? É aquilo que tensiona a ponto de não arrebentar ou não estourar e depois você evolui a partir daquilo. Então, o que ele coloca? A partir do momento... Por exemplo, o Bruno faz musculação aí, né? Opa, dá pra ver. Dá pra ver, né? O Bruno sabe, cara, que se não adianta, se ele faz lá a carga de supino lá, inclinado, com um halter de 15 kg cada lado, ele fizer isso por 20 anos, não vai evoluir. Então ele precisa tensionar. Então a gente precisa passar por isso. Às vezes até é duro falar, mas você veja, a questão da pandemia, né? Que a gente comentou. A pandemia veio, pegou, infelizmente muita gente ficou, né? Não conseguiu sobreviver. Mas o fato da população ter pego aquilo nos colocou também numa outra condição de saúde, né? A gente evoluiu de uma forma biológica para enfrentar o vírus. E a cabeça funciona da mesma forma. A gente precisa trabalhar a cabeça para chegar lá. Né? E o que eu vou te dizer? Quando eu vejo as empresas hoje, as pessoas acham que para você ser conselheiro de empresa hoje, você vai apresentar um currículo, os caras vão ver a quantidade de troféu que você teve e isso vai botar numa mesa. Não é, o processo seletivo qual é o tamanho do caminhão de abacaxi que você já aguentou. Sim, A pergunta dos camaradas é essa: que nível de problema você já passou? Que nível de estresse você já teve? Sim. Né? E daí, falando um pouco da nossa história, eu acho que instituição financeira, a gente trabalhava numa parte muito sensível do mercado. Porque, vamos lá, qualquer lugar que você trabalhe com 30, 40 mil pessoas juntos já é um processo seletivo complicado, Claro. banco, né? Então a gente trabalhava lá, chegamos a ter 25, 28 mil funcionários quando trabalhamos juntos no Brasil. Então, ou você sabe nadar, ou você é engolido. Segundo, você tem que fazer performance, tem que bater meta, uma série de coisas. E junto com isso, eu não conheço talvez outro nicho de mercado que é mais regulamentado que isso. Quando você soma tudo isso, o camarada tem que ser... Dá uma casca diferente, O né? cara tem que ser mágico para trabalhar ali, né? Então, quando você sai com esse nível de bagagem, a turma gosta do que você pode oferecer. Porque conselho de empresa, você não vai ficar sentado lá para bater parabéns para ninguém. Claro. Os caras te contratam com o pressuposto de tem alguma coisa errada. Sim.
Agora, E aí vale botar muito o dedo em esse algumas conhecimento feridas, tácito, essa experiência vivida. Isso é que dá o caldo, né? é isso. Agora, sabe o que é interessante do que tem uma coisa errada? É como você enfrenta isso. Tem conselhos que eu vou e o cara fala, tem alguma coisa errada. Não sabemos aonde que está o problema da margem da empresa. Nós vamos sentar para construir isso. Já tem outros que o cara fala assim, a nossa margem está com a média de mercado, nós estamos entregando o que a gente gostaria, mas qual é o problema? Não, o problema é que a gente quer mais. Então o perrengue ele não é resolução de problema, o perrengue é a ambição do cara. Entendi. Ele quer mais do que está sendo feito. Então isso é interessante. Isso varia muito de empresa para empresa. Sim. E o que a gente tem visto aí, que o Bruno fez um comentário agora, por exemplo, das startups, né? Startup é uma história muito legal, cara, porque assim... E você tem também atuado com startups também. Algumas empresas menores, Entendi. Vou comentar para vocês geralmente o que a gente pega nas empresas, né? Você tem um profissional que ele tem uma ideia muito boa e que ele tecnicamente naquilo ele é um cara que faz bem. Então você pode ter isso desde o nível tecnológico a um profissional que trabalha com saúde, por exemplo. Perfeito. Vamos supor um médico. Ele vai lá e começa a trabalhar muito bem e ele entende que ele tem capacidade para fazer mais do que aquilo. Então ele pensa em transformar o consultório dele num instituto, numa clínica. E daí o que ele começa a fazer? Ele pega outras 3, 4 salas, bota uma secretária e traz outros 3 ou 4 médicos. O problema é que quando você faz isso, sai 2 coisas da alçada dele. Primeiro, a qualidade de serviço dos outros médicos estão com ele. Não depende 100% dele, a qualidade Exato. do serviço. E segundo, agora você começa a ter uma estrutura organizacional, porque daí não é só a qualidade do serviço médico. Sim, se torna um empresário. Se né? torna uma empresa, mas esse cara não tem formação para isso. Então o que acaba acontecendo? Ele vai formando caminhos. Depois você vai sentar numa empresa dessa que tem 100, 150 funcionários e você vai entender como que a empresa está distribuída, ele consegue justificar tudo para nós. Ele consegue dizer, não, eu fiz isso para resolver esse problema, eu fiz isso para resolver esse problema. Tudo que ele fez sentido. Sim. O problema é que ele ia pensando sempre no próximo caminho. Então era assim, as coisas vão se formando um atalho. É aquele negócio de asfaltar o caminho da roça, né? Exato. E daí é como se você fosse um arquiteto. Se você for olhar de fora e você tiver, né, uma capacidade de avaliação corporativa um pouco mais elevada, você vai olhar e falar assim, não sei se faz sentido você fazer reforma. É melhor você botar tudo abaixo e subir a casa do zero. O problema é que você não pode fazer isso numa corporação. É verdade. Uma empresa que existe não tem como você derrubar e fazer do novo. Então você tem que começar a fazer alguns ajustes, né? Então, esses caras nos contratam para quê? Eles nos contratam para fazer o seguinte, dar uma olhada e ver como que a gente consegue ser mais efetivo e otimizado e rentável a partir disso. Entendi. Então, as empresas nos chamam, não é para ensinar eles a fazer o core deles. Perfeito. Porque onde eu estou sentado, hoje, como conselho, estou em 5, estou caminhando para o 6º conselho. Essas empresas têm uma qualidade de produto maravilhosa, entrega técnica, tanto de produto como de serviço. O aspecto delas como especialista naquilo que elas fazem é indiscutível. Eles são muito bons. O problema não é esse. O problema é o seguinte, quando eles sentam e falam assim, como é que eu faço gestão da turma da recepção? Como é que eu converso com outro médico aqui que também tem os interesses dele? Entendi. Como é que eu faço a compra de determinado produto para vender mais? Então, quando você é chamado, é para você resolver esse tipo de questão. A gente não vai sentar lá para bater palma para ninguém. Então, se eu não tiver acostumado hoje a trabalhar com perrengue, eu não consigo sentar numa empresa dessa. A minha vida hoje é sair de casa para ajudar os outros a resolver problema. Perfeito. E se eu não me acostumar com Isso isso, é um especialista, né? eu vou sofrer. Eu acho que você contou uma história pra gente no papo prévio aqui, que de uma empresa de farinha, não vem ao caso o nome da empresa, que acho que o teu mote do papo com a turma foi assim, mas tipo, vocês não são empresa de farinha. Não é esse papo? Porque na verdade, se você for prestar atenção, você pega uma empresa de farinha, uma empresa de açúcar, uma empresa de tecnologia. Cara, você tá num ramo de gente. Olha a farinha. Parece papo de RH, né? Mas é que é verdade. Você veja como é que funciona. O ramo de farinha. Tem um cara que planta o trigo, tem uma pessoa que colhe o trigo, depois tem um que processa, tem um que empacota, tem um que faz a logística, tem um camarada que vende para alguém que compra e depois ele transforma isso aí num bolo para vender numa padaria. Então você veja, são 8, 10 pessoas
envolvidos num ciclo de produto. Se o cara está tendo uma moagem um pouco maior ou menor, essa é uma circunstância técnica que você tem um profissional pronto para isso. Mas se você não entender como funciona o comportamento humano, né, dessas 10 camadas, você não consegue avançar. E você veja que interessante, hoje a gente gasta rios de dinheiro para tentar entender CRM e psicologia do consumidor, não é? Para onde nós vamos? Tecnologia usa muito disso. Mas muitas vezes a gente não faz psicologia da corporação. A nossa empresa está bem, está saudável, está com crise de identidade. E às vezes a gente entra e tem muito de crise de identidade. É verdade. O cara não tem isso muito bem definido, né? Não tem, porque inclusive as empresas são preparadas para isso. Tem conflito de interesse, né? Enquanto um camarada quer vender muito, o outro precisa saber se ele está vendendo bem. Então é necessário que isso aconteça para que a empresa faça o seu core aí de uma forma saudável. O problema é que existe muita dificuldade dessa turma entender essas diferenças e trabalhar com convergência. Essas diferenças, elas gritam tanto em que o pessoal está sempre com a guarda alta. Entendi. Então a gente tem que tentar ficar fazendo ajuste lá, seja de processo, de metodologia ou de perfil de pessoas para você avançar. Não, eu acho super interessante esse tema que você está colocando, que invariavelmente acaba sendo uma discussão entre A e B. Né? E um tentando convencer A, tentando convencer B, e B tentando convencer A. Quando, na realidade, às vezes pode ter uma alternativa que não é nem A nem B, é C. E aí eu acho que esse papel do conselheiro, que é o cara que, enfim, vamos entender aqui o dilema que está sendo trazido aqui, qual é o posicionamento de A, que é mais voltado, eventualmente, aqui nesse exemplo, para um perfil mais comercial, e um B que é mais voltado para um perfil mais de risco, de tomar um pouco mais de conta da retaguarda. Assim, não dá para ir nem tanto ao comercial, só ao comercial, nem tanto aqui só a retaguarda. A empresa precisa andar. E aí fica nessa discussão entre A e B, e de repente a melhor alternativa é uma C, que é um pouco do B, um pouco do A, e é legal. E ninguém fica achando que perdeu, né? Sim. Criou-se uma nova via, né? Uma terceira via, né? Que ficou muito comentada aí, né? Se eu emendar nesse teu comentário uma pergunta, Jean. Você também comentou num papo com a gente que você acha que não tem pessoa mais ou menos preparada. Você acha que tem pessoa mais adequada. Sim. Então, pegando um pouco desse teu comentário do perfil, etc e tal. Explica um pouquinho melhor para mim esse negócio por que você acha que não tem pessoa mais adequada, não tem pessoa mais preparada, tem pessoa mais adequada. Eu não sei se a gente pode falar nome de empresa aqui, de merchan tecnológico, mas é tão simples quanto... Netflix dá para falar, né? Dá. Sim, dá. Então, eles patrocinam a gente. Então, dá uma olhada. Ainda não. Dá uma olhada na série da Netflix lá, que tem uma série coreana que são os 100 mais, né? Acho que é os 100 mais fortes. 100 mais fortes. Os 100 mais fortes e tal. Opa, mais forte. E eles colocam lá... Fiquei 100º. Fiquei fora. Aí que é interessante, né? Você fez o comentário com o Bruno, você bateu nas costas dele falando assim, pô, os 100 mais, vai lá, porque você é forte, né? O ponto dele é assim, qual é o conceito de força? Qual é o conceito de força? Porque é tudo relativo, né? É o conceito dentro das empresas. Hoje esse profissional é melhor do que esse. Sob qual conceito? Esse é o grande problema. Porque a gente chega lá dizendo assim, não, o fulaninho é melhor do que o ciclaninho. Veja, você tem que trabalhar a adequação. Cria-se os estereótipos aí, né? Exato. Perfeito. E qual é o problema? As empresas hoje não fazem avaliações mais profundas para fazer tomada de decisão, para fazer composição de time. Eu vou te dizer o seguinte hoje, se você viesse me falar, Jean, de todos os desafios que você vê hoje nos conselhos, nas empresas, qual é o maior desafio? Formação das equipes. A forma como você contrata os profissionais hoje, o RH tenta muito fazer esse trabalho, a turma de business tenta colocar cada vez mais inteligência nesse processo, mas as composições do business não são feitas de forma adequada. Na nossa consultoria, nós temos um dos produtos e serviços que a gente trabalha lá, é o assessment, né? Então a gente faz uma avaliação do perfil do executivo para ver se ele está adequado. E quando eu vejo a composição da empresa, seja qual tipo de ferramenta ou diretriz que você quer seguir, você vê que um líder, um presidente de empresa, um diretor-geral, gerente geral, dependendo do tamanho da empresa, o que ele faz? Ele contrata para trabalhar com ele 5, 6, 7, 8 caras iguais a ele. Porque é a zona de conforto. É a zona de conforto que a gente falou. A zona de conforto dele. Daí qual que é o ponto? Não, eu vou ter mais comodidade para trabalhar com esses camaradas, eu sei lidar melhor do que eles e a gente está engajado. Né? Estamos todos juntos no mesmo propósito. O problema é que se esses caras fizessem triatlo, eles sabiam nadar. A hora que você bota todos eles nas bicicletas, eles caem. É verdade.
E às vezes, você tinha me feito uma pergunta lá para trás, deixa eu botar o gancho, às vezes o problema da startup é essa. Você vai lá e tem um gênio que monta um determinado produto e que daí você coloca um dinheiro nisso, você faz essa ideia ganhar um tamanho, aí vira os unicórnios aí, né? Mas daí como é que funciona isso? É uma empresa que sai de 1 para 300 funcionários e agora aquilo lá não vende mais só um produto. Aquilo vende um produto, compra produto, comercializa, cuida de gente. Quando você olha uma estrutura de 300, ela é um pouquinho diferente. Como é que você fez esse crescimento? Aí, geralmente, o que você dá? Você pega um unicórnio que nem esse, que o camarada teve uma brilhante ideia, ele senta e ele continua como presidente até determinado tempo. Em algum momento, os acionistas que botaram o dinheiro olham e falam assim, muito obrigado por ter chegado até aqui. Agora, você senta no conselho para manter a essência da empresa, mas a presidência nós vamos colocar alguém que sabe lidar com o quê? Com gente. E saiba fazer a liderança da estrutura corporativa. Sim. Porque a estrutura corporativa, veja, um jogo. Não, sim. Você tem o tabuleiro e você tem me permite chamar a turma, as peças por causa dos perfis. Perfeito. Você tem que saber lidar com aquelas peças ali. Você não consegue. E é uma expertise que enfim, não é nenhum demérito, mas assim, a turma não tem, até por falta de vivência, né? Assim, tudo é muito rápido, né? Que você falou, o cara tem uma boa ideia, essa boa ideia é, de certa forma, financiada, né, por um fundo, e aí, assim, quando chega na hora de gerir as pessoas para fazer a coisa acontecer, as dificuldades aparecem, né? E você veja. E não é à toa que eles estão buscando muito cabeça branca aí para entrar no jogo. Esse é o tema. E qual que é uma das formas de você aprender? Uma das formas de aprender é que se você não fizer nada, a vida se encarrega te dando os aprendizados. Então, quando você olha um camarada de cabelo branco, você tem a experiência da vida, né? A gente cruza com muita gente que fala assim, a faculdade da vida me trouxe ensinamentos. É verdade, eu acho que dificilmente alguma faculdade bata a faculdade da vida, né? Elon Musk também fez um comentário esses dias aí. Tudo que você precisa saber para trabalhar comigo, você tem na internet hoje. Você não precisa de uma faculdade. Pô, isso potencializa. A turma tá olhando ali e falando, pô, para que eu vou gastar 5 anos de faculdade e tal? O problema é que quando você vai para a faculdade, você não vai sentar lá só para ler livro, porque isso eu concordo que está na internet. Quando você vai sentar lá, você vai ter banca, você vai vivenciar case, você vai passar... Fazer trabalho em grupo. Exatamente. Quem é que vai checar se o que você está lendo na internet, se você está absorvendo de forma correta? Aí você tenta em casa ser um autodidata, você está compreendendo o mundo de uma forma meio distorcida. Então, tá num ambiente que nem esse da faculdade aí, você vai passar por prova, você vai ter equipe, você vai ser avaliado, você vai entender com a experiência dos outros, né? Então, tem um pouco disso. Então, o cabelo branco ele é muito positivo para você olhar sobre alguns aspectos aí, né? O problema é que tem situações em que você não pode aguardar você ter o cabelo branco para tua empresa poder avançar. Então, o ser humano também não pode esperar que os anos tragam as dádivas, né? Tem que acelerar. Então, você vê uma movimentação aí de mercado hoje em que as pessoas duram menos no trabalho. As pessoas estão ficando menos tempo. As gerações que estão chegando, o comportamento muda. A gente tinha uma ou duas gerações para trás que elas estavam acostumadas a fazer o quê? Entra, trabalha 25, 30 anos numa empresa, entra no almoxarifado, sai como gerente geral lá e se aposenta. O camarada trabalhava 11 meses no ano para tirar 1 mês de férias. As gerações estão chegando e não querem mais isso. Eles estão preocupados em ter qualidade de vida no meio do caminho. Sim. E passar por novos desafios. Se você não tem objetivos distintos ali, é como se falasse assim, a turma está muito preocupada em empreitada. Você vê isso muito no tema de tecnologia. Eles querem ter um grande desafio. Depois que entregou, vai para outra. E quando a turma começa a passar por isso, queira ou não queira, você começa a construir isso que nós estamos falando. Entendi. Porque você sai de um ambiente que já te deixa numa zona de conforto e você vai. Então eu lembro que há muito tempo atrás os recrutadores falavam o quê? Olhavam o currículo das pessoas e diziam assim, cuidado com esse cara aí, veja que ele pinga de trabalho em trabalho, não consegue ficar mais do que 2 anos no trabalho. E você tinha um grande problema em contratar um profissional assim. Por quê? Porque ele não ficava mais do que 2 anos na mesma empresa. Você fala assim, ele não dá conta do recado. Hoje as empresas estão olhando e dizendo o seguinte, quantas experiências esse camarada só teve? E os profissionais que a gente está olhando, que vai sentar numa nova cadeira e que ele ficou 20 anos numa mesma empresa, por exemplo, agora o ponto de interrogação mudou. O ponto de interrogação é, será que ele vai se adaptar a uma nova realidade? E tem um outro tema que é o seguinte, às vezes você casa com o sobrenome da empresa. Né? Então, eu era o Jean do HSBC, eu era o Jean do Citibank. Eu saio de lá e os caras vão me olhar e vão dizer assim,
Será que era ele ou será que era o banco? Porque queira ou não queira, você lógico, tem uma você- escola Sim, monstruosa, sim. né? Uhum. Então eles te botam à prova, né? O que será? E quando você pega um profissional que vem tendo êxito em 3, 4, 5 empresas, inclusive de segmentos distintos, Sim. mudando de ramo, você olha e fala assim, esse profissional tem um perfil interessante. Eu acho Jogo que de cintura é diferente. Jogo de Adaptabilidade cintura. alta. Por quê? Porque a startup hoje, quando vai contratar profissional, se ele for tentar trazer um profissional que ficou 22 anos sentado numa cadeira de uma empresa para ir, uma robusta, para sentar numa startup, eu caso com vocês aqui que não vai passar de 6 meses. Por quê? Para uma startup você tem uma série de características. Uma delas é que as áreas não têm fronteira. Uhum. Né? Depois que a empresa cresce, você vai colocando fronteira, cada um cuida do seu. Startup. Vai criando silos, né? Startup, você não está dando conta, manda para cá. A gente vai. E se você colocar um profissional que não entende como é que funciona a dinâmica do startup, em 6 meses o cara vai embora e diz o seguinte: pô, não consegui ficar. Aquilo ali é uma confusão do tamanho do mundo. Sim. Né? Até Então- o próprio processo de tomar de decisão é completamente diferente. É diferente. Exatamente. Então o Bruno me perguntou agora há pouco o tema da adequação. Eu acho que existem profissionais que têm um perfil mais adequado para fazer carreira. Eu acho que tem profissionais que têm um perfil mais adequado para trabalhar em ciclos dentro da empresa. Uhum. E eu também acho que tem profissionais que têm perfil adequado para fazer ambas as coisas. Tá. Né? Por exemplo, eu fiz 13 anos de HSBC. Agora, na cadeira de conselho, eu não posso imaginar que a minha vida vai passar de 2 anos, porque o teu contrato de conselho com as empresas é de 2 em 2 anos. Então, eu vou sentar para trabalhar lá 2 anos. Então, se eu não começar a programar minha cabeça para chegar, sentar, compreender o que está acontecendo e, nesse curto espaço de tempo, contribuir para que a empresa vá para aquilo que ela quer, não teve propósito de se fazer isso. Uhum. Então, a minha vida hoje ela é feita de projetos de curta duração. Perfeito. Foi uma adaptação que você fez ao teu modus operandi. Uma aí, né? adaptação. Uhum. Legal. E veja, a gente está falando em adequação, a diversidade, adaptação. Eu lembro que teve um colega que trabalhava comigo no banco, quando eu saí, ele olhou assim para mim e falou: cara, o que você vai fazer em RH? O ponto é o seguinte, né? É que hoje, quando você trabalha numa área de business, é efetivamente quando você faz RH. Lógico. Porque tem plano de RH e tem execução de RH. Quem está na área de negócio está fazendo RH. Efetivamente, ele talvez não tenha a mesma formação e o conhecimento, mas um profissional que está sentado numa linha de negócio, o que ele está fazendo? Ele tá lidando com Ele a que gente. contrata, ele que avalia, Claro. ele que entende o que está acontecendo, ele que Identifica administra perfil, conflito. ele que mexe a peça no tabuleiro. Ele que dá o parabéns pro cara que bateu a meta, Isso e aí. ele que tem que chamar e fazer o plano de ação para aquele que não está batendo. Então, quando você traz, você pode não ter muita teoria de RH, mas você tem muita prática. E quando nós montamos a nossa empresa, não querendo fazer merchan aqui, Não, opa. mas até quando a pode, gente, até pode, mas né? quando a gente montou a empresa, o que a gente gostaria? Será que a gente consegue dar uma pitada de business nessas análises que os RHs fazem? Nós somos uma empresa de capital humano. Só que o que a gente trouxe? Uma mistura. Hoje, essencialmente, 70% das pessoas que trabalham comigo são psicólogos, né? E 30% das pessoas vieram de mercado, inclusive de posições executivas. Quando você consegue unir estas pessoas, e a gente não fica lá discutindo quem que tem mais razão, se é o administrador que teve MBA em alguma coisa, ou se é o psicólogo com especialização, né, em freudiana, por exemplo, quando a gente não tem essa discussão de quem está certo, nós vamos mais longe. Então a gente transformou a nossa empresa num laboratório. E o que a gente faz? O resultado desse laboratório a gente leva para as empresas. Então a gente está conseguindo levar uma teoria, né, um processo de recursos humanos como tem que ser feito, mas com muita coisa que a gente sabe que na prática pode dar perrengue. Perfeito. Legal. Então a gente trabalha para que isso não aconteça. Perfeito. Posso fazer um comentário? Opa! Escapou lá de trás. A gente falou muito sobre como as pessoas estão preparadas para enfrentar isso. Nós temos que tomar um cuidado, porque na minha geração, acho que já temos mais ou menos a mesma idade aqui, meu pai falava assim para mim, eu acordava às 6 horas da manhã e falava assim pro meu pai, imagine, Curitiba, 6 horas da manhã, eu estudava no Santa Maria, cara, era a escola que começava primeiro, 7 horas da manhã já começava a aula, então meu pai saía de casa às 6h30 para levar a gente. Meu pai olhava para mim e falava assim, pois é, meu filho, a vida não é fácil. A vida é isso, né? Mas é como eu tive o meu ensinamento. Hoje... E aí, isso gera uma crença que você carrega e vai carregando. Uma crença que você carrega, só que essa crença ela vem mudando. E qual que é a crença hoje? A gente vai olhando e falando, o importante é ser feliz, né? Eu tenho minhas dúvidas sobre o importante é ser feliz. Porque já saiu de um extremo pro outro, né? Até porque às vezes a felicidade ela não constrói muita coisa, né?
A felicidade, muitas vezes, ela é consequência de algo. Sim. Então, como é que você vai construir a consequência? Não dá. Então, quando você falar, o importante é ser feliz. A gente está com esse discurso cada vez mais amplo hoje do que é importante ser feliz. E a gente nunca teve índices tão elevados de crianças e adolescentes com depressão. Verdade. A conta não fecha. Se você tem pais dizendo assim, não, filhos, o importante é ser feliz, prioriza a tua felicidade, vamos lá. Mas quando você olha, esses adolescentes estão dando outro recado, eu acho que parte importante do que eles estão aprendendo, nós estamos ensinando errado. Porque o importante não é só ser feliz, o importante é construir. Lógico. Eu vou ter que saber que se eu for casar e for ter um filho, casamento não é uma coisa fácil. Não dá para vender isso. Não né? dá para vender isso. Aqui, ó. Não é fácil. Só que é você passar pelas dificuldades que te leva lá. Sim. Cara, o meu casamento hoje talvez esteja na época mais fortalecido deles. Semana passada, nós perdemos uma gestação. A minha esposa estava esperando um filho, né? Uma filha, não deu tempo da gente saber. E a gente teve que passar isso semana passada. Poxa, onde a gente teve que nós fomos para o hospital, né? Descobrimos no hospital que a gestação foi interrompida. Meu filho de 8 anos foi junto, porque a gente não sabia o que estava acontecendo. Como chegamos lá, ela deu a notícia para a gente e nós 3 no hospital. O filho de 8 anos ele teve que entender que o que aquilo está acontecendo. Perdi meu irmão, para onde que ele foi. Eu não ensinei, mas ele teve ali uma situação de que a vida é construída disso. Então eu não estou dizendo que é algo que eu quero passar, mas é algo que eu tenho que compreender que eu vou passar. E daí o elo que eu queria fazer é, tem um psicólogo canadense, hoje muito influente, principalmente nos Estados Unidos, que é chamado Jordan Peterson. E se você for ele falar, o grande problema é que nós estamos falando para os nossos filhos que a vida é ser feliz. Só que eu tenho algumas estatísticas, não vou levar todas de cabeça, mas ele falou, ou alguém muito próximo teu vai morrer de um câncer, ou alguém vai ter um acidente. Então, assim, nós precisamos estar preparados porque alguém muito próximo em algum momento da vida vai passar isso. Se a gente não compreender que a nossa vida vai ter esse aspecto, a hora que a gente chegar vai ser difícil aguentar. É isso mesmo. É verdade. Entende? Então, como é que você trabalha com esse tipo de coisa? Né? A cabeça tem que ter muita frieza, você tem que saber dar teu tempo, você precisa construir. Só que a gente sempre busca este tipo de conforto, de aprendizado, de prerrogativa de pensamento na vida pessoal. A gente não leva isso para dentro do trabalho. A gente está fazendo algo no trabalho, aconteceu, a gente não faz meia dúzia de reflexões acerca daquilo. Para que isso aconteceu, o que eu poderia ter feito diferente e na próxima como vai ser. Então o profissional que hoje para refletir sobre isso, ele vai ter um diferencial competitivo monstruoso. Hoje, quando a gente faz aconselhamento de executivos lá na empresa, né? Os diretores, nós estamos mais voltados a C-level, presidente e empresário. Todos eles me perguntam assim, que MBA vocês acham que eu deveria fazer? O problema é que esse camarada é engenheiro, já tem faculdade também de Direito e de Administração e tem 7 especializações na área técnica, mas ele não sentou e não fez nenhum curso para entender como é que ele fala com o engenheiro do lado dele. E esse é o grande problema das corporações. É o básico, né? A inteligência emocional. Exato, tá cada vez mais gente procurando temas online, informações em AD, que eu acho maravilhoso. O problema é que tem que ter complementação. Sim. Se você não estiver preparado para conversar, a gente brincava, né? Se você não está preparado para conversar com o coleguinha, meu amigo, como é que você vai para frente? E hoje, boa parte do que eu pego no conselho das empresas é assim, primeira reunião do conselho, vamos lá. Senta, vamos dar uma olhada no material? Aí aparece X, Y, Z, a gente vê os números, os resultados, ok. Segundo, quais são as ações que estão acontecendo? Aí mostram as ações e tal. Aí nós vamos para a terceira reunião do conselho. Aí a gente vê a falha do processo. Ó, tá aqui, ó. Ponto da margem está acontecendo aqui. Isso aqui não está escoando, isso aqui não está saindo, isso aqui não está vendendo no preço adequado, isso aqui está dando mais desconto do que deveria. Aí você fala, quem é que é dono desse negócio aqui? Aí é fulano, mas fulano faz pro ciclano. Aí a pergunta que você faz assim, por que esses caras não conversam? Então, não tem ninguém hoje. Aí nós temos um problema nas corporações, né? Sim. Porque qual é o problema das corporações hoje? Os organogramas, em algum momento você vai cair. O organograma das empresas hoje são como? Você tem um presidente e você tem 6, 7, 8 diretores, né? Quando a gente trabalhou no banco, lembra daquela matriz 8x8? Entre o presidente e a pessoa lá embaixo não pode ter mais que 8, também não pode ter mais que 8 pares. Então, quando você olha isso aí, você fala assim, bota 8 caras para trabalhar,
cada um tem as Tem suas aspirações, as suas responsabilidades, e às vezes fica a cargo do chefe colocando esses camaradas para trabalhar junto. Aí você imagine o presidente ou o vice-presidente de uma companhia ter que ficar administrando conflito de diretores. Você acha que esse cara vai fazer isso? Nem por um acaso. Ele olha para vocês e fala assim, pô, sentem numa sala em algum momento e se resolvam. O problema, sabe o que é? É que quando ele sai da mesa, cada um termina de tomar seu café e volta para sua sala. Sim. E vai tratar do seu mundo. Né? Exatamente. Então, aí o RH fica desesperado tentando fazer esse trabalho, né? Mas o RH, ele tem uma preocupação daí com uma formação um pouco diferente. Qualificação do time, preparação da equipe para o que ele está fazendo, critérios de promoção, tudo maravilhoso. Mas quem é que arruma essa organização entre pares que não se conversam? Será que nós vamos ter que trazer um terapeuta em algum momento ali para fazer isso? A gente acha que é brincadeira, mas, meu amigo, as empresas que conseguem minimamente trabalhar isso são as que vão mais longe. Aí o que eu vejo? Presidentes hoje que tem que fazer esse papel, que ele tem aí um perfil meio que de mentor, onde está indo mais longe. Sim. Porque o camarada está conseguindo fazer isso. Ele tem conseguido administrar as divergências para que os perfis sejam complementares. Ontem a gente estava comentando sobre uma reportagem, eu não lembro quem que foi que fez a reportagem, mas foi uma entrevista com 100 CFOs. Com estilos de liderança, né? É uma pesquisa assim, de estilos de liderança com 100 CFOs de grandes empresas nacionais e internacionais, em relação ao estilo de liderança. E aí se detectou uma mudança muito grande no perfil, que a maioria deles, 30% se identificava como técnico, sei lá, pouco tempo atrás, 3 anos atrás, alguma coisa assim. E hoje, a grande maioria se identifica como CFO mentor. CFO é um cara técnico, né? Mas o cara se entende e, na verdade, atua muito mais como mentor do que como técnico. Sim. Então, eu acho que é um pouco do movimento que você está falando, que as empresas estão percebendo que o papel justamente da liderança ou do próprio conselho é mais essa. Né? Eu acho, Bruno, que as empresas têm tentado achar várias alternativas para isso, né? Esse é um tema que a gente está levantando aqui, mas não tem ninguém não olhando para isso. De uma certa forma, os movimentos estão acontecendo. O Japão tem feito alguns testes de double CEO, CEO duplo na organização. Até porque quando você coloca um CEO ali, a cara do negócio, por um determinado tempo, fica muito parecido com o que ele faz. Sim. Não só pelo conhecimento técnico, mas o comportamental. Quando você tem um CEO... Fica a cara da pessoa. Ele personifica muito, quando você tem um CEO que ele é mais cauteloso, que ele é mais conservador, que ele é mais ponderado para tomar decisão, o que acontece? A empresa tende a, independente da área, caminhar assim. Sim. Quando você tem um CEO duplo, por mais que você tenha complementações técnicas, você tem complementações também de perfil. Então, qual que é o tema do comportamento? Se a empresa em algum momento precisa travar, vamos dar uma olhada em custo, o momento não é bom, vamos esperar passar, e você tem um CEO com essa característica, vai ser legal deixar com que ele vá mais à frente e fale assim, vamos com calma. E a hora que você precisa dar uma acelerada, você modifica isso. Aí você pensa assim, será que isso é necessário? Meu amigo, faça uma conta. Hoje, se eu for te dizer o seguinte, na minha vida pessoal, né? Eu tô sendo entrevistado, vou falar da minha vida aqui. Se eu for olhar dos últimos 10 anos para cá, eu saí de uma empresa, no mesmo ano que eu saí da empresa, eu mudei de apartamento, meu casamento estava marcado para daqui 1 mês, descobri faltando 5 dias para o casamento que minha esposa estava grávida, montei uma empresa, passei por uma guerra, enfrentamos uma pandemia, perdemos uma gestação na semana passada. 10 anos se passaram tudo isso. Se você não tiver preparado hoje porque a vida vai te mandar, meu amigo... A única certeza é que vai vir, né? Que vai vir. Se você não tiver preparado para isso, você tomba. Então, como é que você trabalha esse tipo de coisa? Então, acho que as empresas estão tentando, estão colocando CEOs ali duplos para tentar... diferentes. Eu vejo as empresas hoje, se vier me perguntar qual é o produto que eu mais vendi ano passado. Ano passado eu fiz 300 assessments. Faça a conta. Eu fiz quase um assessment de executivo por dia útil. Claro, tive empresas que sentaram comigo e encomendaram 120 numa pancada só. Mas o que acontece? Eles estão preocupados em dizer o seguinte, qual é o mapa de sucessão da empresa? Então hoje a empresa ela precisa fazer o quê? Vamos dar uma olhada de qual é a verba que a gente tem aqui,
quanto que nós temos de grana para usar e aonde nós vamos colocar o dinheiro. E daí, às vezes, a gente faz aquele caminhão de budget para você gastar com treinamento aqui, treinamento ali. Hoje eu estou vendo as empresas falando assim, não, segura esse budget, vamos dar uma olhada em coisa diferente. Vamos dar uma olhada na sucessão. De todos os 300 assessments que a gente fez esse ano, 90% foi para tomar decisão de sucessão. E como é que você faz isso? Tem uma metodologia, Sim. mas basicamente você cruza 2 eixos. O meu tá legal. Você cruza 2 eixos. O eixo da performance e o eixo do comportamento / potencial. Aí você vê, quem performa bem tem alto potencial. Esse camarada está preparado para sentar. Aquele que está com potencial baixo e não tem performance, ele é o que mais precisa de ajuda. Sim. Então as empresas estão fazendo esse mapa para tomar essa decisão. Então tem muita coisa acontecendo nesse sentido. Agora tem que ver a velocidade disso. E um outro ponto que daí é o que me deixa desconfortável. As empresas com essa preocupação e daí 70%, 80% das pessoas que estão passando por esse processo ou não querem aprender ou não vê relevância no que está sendo feito. Isso aqui. Aí você quase joga o investimento fora. Entende? Então você tem que ter um trabalho de conscientização ali monstruoso. E veja, quando a gente começa a trabalhar com os executivos, não demora muito tempo para a gente dar uma olhada no perfil dele. Quando a empresa chega e, vamos supor, a empresa achou que a gente tem que fazer um coaching para determinado diretor. Imagine, diretor executivo. Tem alguns que a gente vai conversar que daí ele olha para nós e fala assim, por que eu estou precisando de coaching? Quem que acha que eu estou precisando de coaching? Quem? Quem falou que, cara, isso é coisa do RH, é coisa do meu chefe. Eles começam a criar a teoria da conspiração. Veja, diretor executivo também cria teoria da conspiração. É aquilo que eu falei. Ser humano perrengue, cria, né? Perrengue e dúvida só muda a fase da vida. Mas todo mundo constrói. Se é ser humano, tem esse problema. Tem. Tem Então, vaidade, tem orgulho, tem ego. Aí o camarada olha pra você e fala, quem é que disse que eu preciso de coaching? Eu não preciso de coaching? Pra que eu preciso de coaching? O que estão achando que eu preciso de coaching? Né? E tem profissional que olha assim, senta e fala, pô, esse processo vai me ajudar a resolver um tema aqui. Quando você vê a abordagem deste profissional te trazendo isso, e depois você vai conversar lá com o presidente da empresa ou com o diretor de recursos humanos, e você pergunta, dá para você me falar um pouco da performance desse profissional? Sabe o que o RH diz? Esse cara voa, ele é um super-homem. Se for olhar, a performance dele está elevada, ele foi muito bem avaliado, o presidente e o conselho gostam dele e muito possivelmente, caso nada mude e tenha uma mudança de presidente daqui 1, 2 anos, ele é o que nós estamos olhando hoje. Na associação. Então é a forma como você encara que as coisas vão acontecer. Aquele camarada que fez a faculdade, fez um MBA e acha que está fantástico, sentado ali, não precisa fazer mais nada, é o que vai menos longe, entendeu? Pô, Jean, Show de bola, hein? Cara, o tempo voa. O assunto é bacana, a gente vai entrando. O Jean traz tanto assunto legal que a gente não consegue nem fazer aí uma... Não, mas eu tô anotando aqui pra gente tentar fazer uma amarração final aqui. Né? Mas antes da amarração final, Jean, eu queria que você contasse pra gente o teu perrengue de saúde aí, cara. Talvez não tenha nenhuma outra adversidade tão grande que você tenha quanto superado. Essa, né? Que daí tem aquilo, né? O pessoal fala assim, depois que você vira conselheiro ou algo assim, é fácil você opinar, mas você não tá passando por, né? Então o pessoal olha, tem uma formação hoje para conselheiro, né? Tem alguns institutos que você faz e tal. Mas a experiência também ela é muito interessante para que você chegue lá. Então, você pode ter as melhores formações, mas que você não passou por algumas coisas, é meio difícil você ter a temperatura correta. Eu acho que, falando da minha vida pessoal, a maior dificuldade, talvez, aí que eu tenha enfrentado foi outubro de 2020. Outubro de 2020 eu peguei a Covid, não tinha ainda a vacina. Eu estava muito pesado na época, né? E a gente estava dentro de casa, né? O filho também não estava estudando, a esposa ia e voltava, nível de tensão e tal. E cada um processa as coisas de uma forma, né? Então, sentamos em casa, ficamos tranquilos, continuei trabalhando de casa, mas eu peguei o negócio, né? Peguei o Covid e eu acho que a forma, hoje, se eu for fazer a leitura, o aprendizado depois, a forma como eu encarei isso fez a total diferença. Porque eu senti um mal-estar no domingo. E a gente tinha sido avisado pela professora que estava indo dar aula para o meu filho particular, usando máscara e tal, mas ela foi lá na quinta ou na sexta-feira. Ela foi na quinta, não foi na sexta. Tá. E daí ela avisou pra gente no sábado que ela tinha feito teste de Covid e tinha dado positivo. Domingo eu senti um leve mal-estar.
Quando eu acordei segunda-feira, eu não tava conseguindo quase que levantar da cama. Aí eu olhei aquilo lá e falei, opa, tem coisa errada. Meu amigo, eu não tomei dipirona e fiquei no sofá. Eu levantei, deixei meu filho e falei, eu vou fazer o exame. Fui direto no laboratório e fiz o exame. Eu fiz o exame, fui esperar o resultado. De tarde, eu comecei a ter febre. Não tive dúvida. Eu peguei e fui direto pro hospital. Fiz ali uma deliberação com a minha esposa. Falei assim, qual é o melhor hospital pra gente ir? Escolhi o hospital que o meu vizinho de porta é cardiologista. Eu falei, bom, vamos para esse hospital aqui, porque pelo menos a gente consegue conversar com o grupo médico através dele, caso seja necessário. Ó, já como é que eu vou enfrentar esse problema aí? Perfeito. Eu falei, talvez essa estrutura seja melhor. Fui lá, dei tchau pro meu filho, dei tchau pra minha esposa, falei, estou indo. Cheguei, o cara fez a minha medição, ele terminou, ele falou assim, olha, a gente vai te convidar a ficar aqui conosco, né? Aí eu falei, esse convite é como, né? Convite compulsório? Dá pra ir em casa, pegar uma coisinha lá? Esse convite é assim, você vai subir pro quarto, a gente vai fazer o monitoramento, porque a tua saturação aqui apresentou como baixa. Eu falei, ó, eu fiz o exame do Covid ontem. Ele falou, não precisamos nem do teu resultado. Só que o cara não me falou quanto estava a minha saturação. Então eu deveria estar baixa, porque ele não quis, ele me quis me internar. Aí ele falou, a partir de agora você está isolado. A partir de agora você não cruza com mais ninguém. Você vai cruzar com médico, enfermeiro e acabou. Então não tem família, vai vir aqui, isso e aquilo. Passou a ser comunicação via WhatsApp. Subi pro quarto, sentei, liguei pra minha esposa, liguei pros meus pais, falei o seguinte, ó, tô com Covid, você é internado, tô no hospital, vou ficar aqui para fazer o melhor monitoramento. Como que você está? A pergunta quando fazem, ela não é clínica, ela é psicológica. Como você está? Eu falei, estou bem. Sentei aqui, tô sentindo isso, mas já tô medicado. E começaram a me dar os remédios. 1, 2, 3, 4. Quando chegou no 6º dia, a médica veio conversar comigo e falou assim, olha, a gente não teve muitas melhoras no teu exame, 6º dia. De novo, como você enfrenta isso? Ninguém tirou meu telefone, meu celular, eu me considero uma pessoa com nível de instrução, né, mínimo ali. E eu estava nesses 5 dias que eu estava no hospital, eu estava investigando sobre algumas coisas disso, né, eu já estava sabendo como as coisas funcionavam. Aí, quando ela chegou no quarto, eu falei, então eu preciso que você me faça uma gentileza. Eu falei para a médica que estava me acompanhando. Eu gostaria que você trouxesse o chefe da junta médica e o infectologista para conversar comigo. Podemos ter uma conversa hoje de tarde, nós 3 podemos. Chegaram os 3 na sala. Eu falei, eu quero saber qual é o próximo passo. Porque vocês, se eu não estou enganado, o meu coquetel terminou hoje, não é? Então, os remédios que vocês tinham que me dar para eu superar isso, acabaram. Qual é o próximo passo? Não tenho o que fazer? Ela, então, a gente vai aguardar. Eu falei, ó, sou bem sincero, porque sou eu que estou na cama aqui. A gente não vai aguardar, nós vamos ter que tomar uma decisão, gente. Aí eu olhei para eles e falei, olha, o que vocês acham da gente ir com o tocilizumab, que era um remédio. O que o meu corpo fez? Ele fez uma reação de chuva de citocina. Ele reagiu de uma forma desproporcional ao vírus. O que ele fez? Ele veio com muita dose de anticorpo. Qual é o problema disso? Ele hiperinflama o corpo. E eu já era um cara pesado, imagina para onde foi o meu nível de inflamação. Então o risco de eu morrer de uma trombose ou um trombo, alguma coisa assim, era muito alto. Muito alto. Aí eles olharam para mim e falaram assim, bom, então a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar a autorização com a tua esposa para fazer isso e nós vamos descer para UTI. Aí eu olhei e falei assim, bom, UTI, né? Eu falei, só um minutinho. Peguei o telefone, liguei. Ricardo, tudo bem, querido? Me diz uma coisa. Os caras estão me falando para ir para UTI, o que você acha? Ricardo, o cardiologista. Cardiologista, né? Meu vizinho. E se ele estiver ouvindo em algum momento aqui, um anjo da nossa vida. Ele, a esposa dele, um anjo da nossa vida. Pegaram e falaram assim, vai para UTI. Vai porque lá eles vão cuidar de você de um outro jeito, nós vamos olhar a saturação e tal. Eu falei, então tá bom, vamos. Só que a hora que eles ligaram para minha esposa foi me contar depois. Eu estava tendo essa conversa com eles, lúcida e tal, mas eu estava todo roxo já aqui nas pontas do dedo. A médica eu ouvi falar só no final da ligação, nós precisamos levar ele para UTI porque ele não sabe como ele está. Então a minha cabeça estava muito boa, meu corpo estava... E assim, você falando, eu não consigo não fazer associação com o livro do Viktor Frankl, né? Em Busca de Sentido, né? Em que ele fala justamente, ele conta, relata como é que foi a vida dele no campo de concentração na Segunda Guerra, em que ele buscou justamente um propósito. E assim, em cima disso é que ele sobreviveu. Quer dizer, ele não se entregou em nenhum momento, né? Eu acho que esse é o ponto, PG. É como você está preparado para enfrentar. É cena de filme. A hora que eles me deitaram na maca, eu levantei e falei, vamos, né? Ela falou, não, você não vai de pé. Eu
Falei, pô, tem alguma coisa muito errada aqui. Como eu não vou no pé? Nem cadeira de roda, eles me deitaram na maca. Uhum. Eles me deitaram na maca, cena de filme. Eu fui só vendo aquelas luzes, assim. Do teto passando. Do teto passando, entrei no elevador, uma mulher toda... E naquela época era máscara, Shields, né? Viu tudo aquilo. E a cabeça... A hora que eu entrei na UTI, meu amigo, olhei aquilo lá e falei, tinham assim, eu acho que deveriam ter uns 8, 10, todos entubados. Todos entubados, aparelho tocando, eu olhei, eu era o único que não estava entubado, né? Falei, bom, o próximo passo pode ser isso aí, né? Vou entubar. Cheguei lá e me colocaram num lugar separado, talvez para não ficar vendo esse tipo de coisa e tal. Aí falaram, a partir de agora nós vamos cortar o celular, né? Aí me tiraram tudo. Fiquei deve dar uma agonia danada. Sem comunicação nenhuma, sem televisão, sem nada, é você ali 24 horas e tal. E quando eu deitei, eles colocaram e eles começaram a falar com a minha família para fazer assim, olha, vamos entubar? Vamos entubar? Por que eles estavam entubando? Porque boa parte das pessoas que passavam por aquilo não queriam ser entubados. Boa parte das pessoas que estavam sendo entubadas é porque não estavam com psicológico para enfrentar a doença. Entendi. Então eles estavam prejudicando o seu corpo por causa da cabeça. Eu olhei para a médica responsável do plantão e falei bem assim, eu consigo lutar mais pela minha vida acordado do que entubado. Então me deixe acordado, você não vai me entubar. Aí ligaram para minha esposa e perguntaram assim, olha, a gente que tá falando, ela perguntou o que ele falou. Ele falou para não entubar. Ela falou, então não entuba, deixa ele. Uma das preocupações que você tem é algum órgão teu não parar. Então, você tem que tomar muita água para um rim teu não parar. Eu, hiperinflamado, eu tomava sentado 6 a 7 litros de água por dia. Eu falava para a mulher trazendo coisa, eu falava para ela, me deixa 5, 6 garrafas de água aí. Eu usava. Bom, resumo da ópera, aquilo foi passando 1 dia, 2 dias. O dia que eu cheguei no ápice da inflamação, tinham colocado o remédio demora 72 horas para fazer efeito. Quando me aplicaram o remédio, entrou, eu lembro como se fosse hoje, entrou uma fisioterapeuta no quarto, que ela fazia fisioterapia de pulmão. Ela olhou para mim, eu já estava usando, não era o tubo, mas eu estava com um outro tipo de respirador lá e tal, que era de alta carga. E ela falou assim, você vai ter que fazer prona hoje. Imagina, eu sou um cara pesado, com um monte de máscara, de ar, cano, tubo aqui. Ela falou, você vai ter que fazer prona. Eu falei, mas eu tô fazendo. Aí ela olhou pra mim e falou bem assim, não, você não tá entendendo, você vai ter que fazer. Eu falei, e o negócio apertou. Se eu não resolver esse negócio, qual é o próximo passo? É tubo, né? Aí tubo eu não sei o que vai dar. Falei, então eu vou fazer. Eu virei de costas e falei, hoje e amanhã eu vou fazer prona como eu nunca fiz na vida. Não me interessa se vai estar doendo. Virei as costas e fiz. Chegou um camarada depois de 1 hora, como é que tá indo aí? Eu só fazia assim pra ele. Chegou outro, como é que você tá indo aí? Dor tremenda. Pô, tudo aqui amassado e tal. Aí chegou um plantonista que olhou pra mim e falou, cara, eu vou te dar uma ajuda. Ele falou assim, eu vou te dar uma carga de morfina. Aí você dorme, você vai dormir um pouquinho, você não vai ver passar. Me deu a carga de morfina, foi e tal. A hora que eu acordei era noite, dava pra ver que daí era noite, tinha uma janela lá no cima. Aí chegou toda a equipe nova que tava ali, olhando pra mim assim, e falou bem assim, o que você fez hoje de diferente? Eu falei, pô, hoje fiz prona, hein? Ela falou, você está há 16 horas fazendo prona. Imagina, eu tava fazendo 2, 3 horas de prona por dia. 16 horas. A mulher olhou e falou bem assim, se você fizer isso mais 1 dia, você tá salvo. Porque a tua saturação subiu drasticamente. Bom, era o que você precisava ouvir. Aí eu falei, então eu vou dormir assim. Falei pro outro cara, me dá mais uma dose de morfina, a gente se vê amanhã. Ele fez a dose de morfina, no outro dia eu acordei, tive que passar o dia fazendo prona. Aí elas chegaram, o remédio começou a fazer efeito, ela olhou e falou bem assim, estamos indo muito bem. Mais 2, 3 dias nós vamos passar por isso. Que legal. Aí foi, esses 2 dias eu não falei com a minha esposa nada disso, porque a situação onde eu tava. Bom, no final foi aquilo. Passou a infectologista, veio conversar comigo, falou, ó, passou, teus exames estão melhorando, tudo. Coisa de filme também, a hora que você sai com a cadeira de roda da sala, pô, todo mundo te bate palma, todos os médicos, aquilo ali, meu amigo, era uma luta contra a morte, né? Você tinha que passar por aquilo. Então assim, PG e Bruno, se você não tiver a cabeça para enfrentar algumas coisas na tua vida, meu amigo, vai ser muito difícil. Poxa, que lição, hein, cara? Isso aí realmente... E depois não deixa de ler o livro do Viktor Frankl, se você ainda não leu. Já li. Cara, porque assim, é bem isso, quer dizer, a pessoa não pode se entregar em nenhum momento. E ele não se entregou em nenhum momento, né, cara? Ele gera aquele... O propósito dele era sair do campo de concentração para encontrar ainda com a esposa dele. Então ele pensava naquilo todo dia. E quem não pensava, quem não tinha ficava pelo caminho. Ia ficando pelo caminho, cara. E PG faz 2 anos. Então hoje, eu indo trabalhar, eu indo passar por um conselho, por uma coisa, a minha cabeça funciona assim hoje.
o que é problema de fato? Acho que, né, pela idade que a gente tem, alguém já perdeu uma avó, já perdeu um pai, já terminou um relacionamento, já teve uma doença e tal. Você olha e fala assim, qual é o problema que eu vou botar na caixa? Porque o ser humano, ele gosta de ficar botando problema dentro de caixa, né? Aí ele bota o problema e só o desafio é que ele coloca todos na mesma altura, né? Sim. Ele nivela todos os problemas da vida dele à mesma altura. Hoje eu acordo e quando eu vou passar por alguma coisa assim, eu falo, pô, dia difícil, eu falo, pô, dia difícil era aquilo lá, né? Fazer 16 horas de proa. Porque agora você relativiza, né? Detalhe que eu não comentei, eu fiquei depois disso 3 meses acordando todas as noites à meia-noite. Porque a meia-noite é a hora que o enfermeiro entrava, o cara do laboratório, ele entrava para me fazer o exame da artéria. Não sei se já fizeram o exame da artéria. Meu amigo, isso dói que é o cão. Ele não procura tua veia, ele procura a artéria. É um exame que ele tem que ficar procurando a artéria. Bem isso profundo. dói demais. Então eu fiz isso 30 dias seguidos, meia-noite. Ele entrava no quarto e não é assim, Jean, tudo bem? Era liga a luz, boa noite, e vinha fazer. Teve um cara lá que, rapaz, abençoado quando ele no plantão. Porque ele chegava, parecia que ele fez aquilo a vida inteira. Ele olhava e opa, toda veia tá mais pra cá hoje. Colocava, doía mesmo assim, mas ele não ficava se batendo para fazer. Então, a gente passa por isso. Então, hoje eu lembro, às vezes acorda de noite porque o filho tá chorando. Teve um desafio, tudo bem, o cachorro né? latiu uma coisa. Tem que acordar meia-noite pra fazer exame arterial, meu amigo. O pulmão chegou a 90% de tomado. Tá doido, cara. 90% ali. É um milagre, né? A chance de ter sobrevivido, no final, os médicos falaram, era 20%. 20%. Então, tem que encarar a vida assim, daqui por diante. Legal, cara. É isso Parabéns, aí. né? Se isso Parabéns não te dá pela uma superação. perspectiva diferente de vida, eu não sei o que dá, né? É verdade. Porra, sensacional. Mas é isso, Jean. cara. Poxa, cada tema super legal aqui. Pena que a gente tem que partir para os finalmente, né, Bruno? Pena mesmo. Então, senhores, do que eu anotei uma porrada de coisa aqui. Eu vou tentar dar uma resumida das coisas que a gente comentou, e aí se eu esquecer alguma coisa, por favor, fiquem à vontade para a gente complementar. Então, aqui, o problema é parte da vida, né? E você pode administrar a forma como você vai lidar com eles. Você não pode administrar a vida de um jeito que ela não tenha problema. O problema vai sempre existir. Sim. E é bom que tenha, pegando um paralelo até da nossa saúde. A gente fica doente para aumentar a imunidade, né? E a gente saber lidar com esses agentes que causam doença ao longo da vida, pegando doença. Então, assim, tá aí um exemplo de que sobreviver a problema nos deixa mais forte e a gente consegue evoluir através disso. O problema é que a gente tem uma visão limitada em relação ao problema quando a gente está vivendo o problema. Né? Você não consegue ver que lá no final tudo vai fazer Que, na sentido. verdade, acaba sendo uma oportunidade, né? Quando você está imerso no problema, se você não tem essa perspectiva de que lá no final as coisas vão fazer sentido, você sofre muito com o caminho, né? E eventualmente fica pelo meio do caminho se você não tiver a cabeça preparada para isso. Sem dúvida. Uma das grandes dificuldades hoje em relação à diversidade de perfil dentro das empresas é justamente a composição do perfil do time. Por quê? Porque assim, o perfil tem mudado, tanto o perfil de conselho quanto o perfil do que se procura em profissionais para botar dentro da empresa. Por exemplo, necessariamente um conselheiro a ser selecionado para dar um apoio em alguma empresa não é o cara que tem necessariamente apenas tempo de casa, ou um currículo brilhante, ou histórias de sucesso. É muito mais a quantidade de perrengues, problemas que esse cara viveu e como ele superou esses problemas, porque as lições trazidas por aí podem ajudar ele, né, a dar perspectiva para as novas pessoas. Que é mais do que conhecimento, é sabedoria para evitar até de viver aquele... Exatamente. Situações semelhantes, né? É isso. E essa é uma das grandes dificuldades que as empresas têm hoje, porque via de regra na composição dos times você tende a buscar pessoas e trazer aquelas pessoas que trabalham mais ou menos do mesmo... É isso aí. Que teve mais ou menos as mesmas experiências, tem o mesmo estilo, tem o mesmo mindset. E via de regra, se dá um problema diferente daquele mindset que todos vocês têm, não tem ninguém que sabe resgatar alguma experiência de problema passado para trazer aquilo na mesa e conseguir ajudar a resolver. E felicidade, time, é muito mais uma consequência do que um fim. Então, assim, tomar um pouco de cuidado com relação à perspectiva do problema que se tem hoje e achar que, ok, o foco da vida é ser feliz, tá perfeito. Mas entendo muito mais que a felicidade é consequência de uma série de coisas que você fez ao longo da vida do que um fim em si próprio. Porque, via de regra, até para ser feliz, a gente passou muito perrengue e sofreu muita tristeza. A vida é assim. A vida é sofrimento, como diz Jordan Peterson, lá das 12 regras para a vida é sofrimento. Então, como é que você lida com o sofrimento real, e supera? Né?
tem jeito. É o que te faz ser quem você vai ser ao longo da vida. Como ela é. Foi o que eu anotei aqui, galera. Ô, Bruno, posso 45 segundos? Opa! Se eu fosse deixar uma mensagem final do que a gente está fazendo, eu lembro como se fosse hoje. Mudou o presidente mundial da companhia, instituição financeira que a gente estava, e eu lembro que ele vinha fazer uma visita ao Brasil. Nós tínhamos um grupo aqui muito bom de trabalho, tínhamos colocado a empresa num outro nível de resultado, de relevância e tal, e algumas coisas de diretrizes mundiais estavam mudando. E ele viu, eu lembro que ele ia ficar meia hora para fazer um papo com os 100 principais executivos do Brasil aqui. A gente se reuniu no lugar, aí pediram para fazer perguntas para ele, os executivos anotaram um monte de perguntinhas, acho que levantaram 70, 80, 100 perguntas para ele responder, ele ia falar alguma coisa. Aí ele pegou o microfone, olhou, né, em inglês, aquele jeito lá, né, good afternoon. Ele só falou para nós o seguinte: senhores, uma coisa que eu gostaria de pedir para vocês. Nós precisamos jogar com as cartas que nós temos. E hoje as cartas são essas. Alguém tem alguma pergunta? Jogaram as 75 perguntas que fizeram para ele no lixo. Não tinha pergunta para fazer. Se eu pudesse dar um resumo, a vida é um jogo. O melhor jogador não é aquele que pode escolher as cartas. O melhor jogador é aquele que joga melhor com as cartas que tem. Com as cartas que tem. Então é isso. A gente precisa saber jogar com as cartas que a vida nos dá. Porque quando você acordar amanhã, quem embaralhou as cartas não foi você. Ou você acorda e fala qual é o jogo de hoje, ou, meu amigo, você vai ficar o resto da vida chorando, dizendo que o baralho... Esperando uma mão boa. O baralho tá contra você. É isso aí. Sensacional, Jean. Cara, excelente. Muito obrigado aí pelo teu tempo. Obrigado mesmo. Foi uma delícia. Ensinamentos aí. Não tenho dúvida que a audiência hoje pegou vários insights aí contigo, cara. Muito obrigado mesmo. A gente deixa depois também na descrição do vídeo, em todos os canais, as referências para HC Consulting, tá? Então, se o pessoal tiver interessado em entender um pouquinho mais, a gente divide com a turma toda ali os endereços. Fechado. E, puta, Jean, obrigado, de verdade. Obrigado por dividir com a gente a tua história pessoal e a história profissional também foi super, super rico, cara. Foi uma delícia. Obrigado mesmo. Excelente episódio. Muito obrigado. Prazer foi mesmo. Espero que tenha contribuído e sucesso para vocês, né? Acho que a estrutura que vocês estão desenhando, o estúdio aqui, muito bacana, né? A forma como vocês têm feito aí. Muito sucesso para vocês nessa nova etapa. Temos falado aí de diversidade e tal, né? Vocês também estão fazendo uma reconstrução, né? Legal. Muito sucesso para vocês aí a partir de agora. Obrigado, Jean. Show de bola. Muito obrigado aí, cara. Abraço. E, pessoal, recados para a turma? Obrigado aí. Enfim, eu acho que reforçando aí, né? A gente sempre tem ao final pedido a vocês que comentem aí os episódios, compartilhem também os episódios para que essa mensagem, e hoje a mensagem foi muito, não que as outras não tenham sido, mas hoje foi, acho que a gente teve aqui mensagens muito legais, muito profundas, né? E então, assim, compartilhem para que outras pessoas possam acessar, mandem seus comentários para que a gente também possa programar outros convidados a estarem vindo aqui. Obrigado, Jean, mais uma vez. Obrigado, Bruno. Valeu, PG. Nos prestigiem aí nas nossas redes sociais aí. Muito obrigado. Valeu. Um abraço, Érico, gente. Theo, obrigado. Valeu. Valeu. Obrigado, turma.